passando o carro toda hora. Pronto, iniciou aqui a gravação. Então, boa tarde a todos, né? Então, com alegria e satisfação que a gente dá início aos trabalhos, a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Érica, né? Érica Romão. A Érica desenvolveu aí um trabalho sobre realidade virtual, aplicativos de realidade virtual, com os alunos do ensino fundamental em que ela dá aula. Então, Érica, você vai ter de 20 a 30 minutos para apresentar. Ou, na sequência, a banca vai fazer a arguição, vai fazer os questionamentos e as colocações, as correções que acharem necessárias para o trabalho. Depois, nós vamos para uma sala, uma reunião secreta, certo? E depois dessa reunião secreta, a gente volta para essa sala aqui para poder dar o parecer final, certo? Então, a partir de agora, eu não interrompo mais, eu só vou falar caso caia, trave a apresentação, caia o sinal, alguma coisa, né? Se eu não interromper, é porque está tudo ok para mim, tá certo? Certo. E, então, você tem agora, a partir de agora, de 20 a 30 minutos para apresentar. Vou desligar aqui minha câmera também para ficar mais light, mais leve. Ok. Pois boa tarde a todos. Eu sou a Érica Romão e o meu orientador é o professor Dr. Haroldo Reis Alves de Macedo. E o nosso trabalho tem como título o uso de aplicativos de realidade virtual como proposta pedagógica para o ensino da astronomia no 9º ano do ensino fundamental. Primeiramente, por que 9º ano do ensino fundamental? Porque, como o Haroldo já falou, que eu sou professora já de uma turma de 9º ano. E devido aos questionamentos deles, né, dos meus alunos, eles se interessam muito por astronomia, eu decidi fazer o trabalho voltado para esse ramo da física. Introdução. Nosso trabalho começou a ser pensado no contexto da pandemia da Covid-19, né? Quando eu e Haroldo conversamos, que eu chamei ele para ser meu orientador, já estávamos numa pandemia com aulas remotas, né? Não estávamos mais indo para o IFE, então eu pensei em algo que pudesse abranger tanto as aulas presenciais como as aulas remotas, já que estamos vivendo uma pandemia. Por isso, a gente pôde observar o uso dos aplicativos, como o uso dos aplicativos foi tão importante nesse período. A gente, graças ao Google Meet, o WhatsApp e o Google Classroom, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar e ter aula, já que não pode ter aglomeração. Com isso, eu constatei alguns problemas encontrados nas escolas. O primeiro, que eu acho que é o maior de todos, falta de laboratório de ciências nas escolas. Eu, desde que me entendo por gente, até entrar no IFE, não tive nenhuma aula de física experimental. Nas escolas onde eu estudei, tanto particular como pública, não tinha laboratório, os professores não levavam experimentos de baixo custo, e com isso a gente ficava, apesar de eu gostar muito da física, a gente ficava um pouco perdido, porque a gente não conseguia ver na prática ali o que realmente estava acontecendo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a famosa educação bancária, educação tradicional, onde o aluno ele é visto como um depósito de conteúdo e o professor detém todo o conteúdo, onde ele só deposita no seu aluno, sem prestar muita atenção nos conhecimentos prévios que o aluno tem. Eita, meu Deus, cachorro da vizinha. E isso atrapalha o processo de ensino-aprendizagem, porque se o aluno não vê aonde ele pode aplicar aquilo, é complicado, né? É complicado para ele entender o conceito físico. Os meus objetivos são, objetivo geral, fazer a utilização de aplicativos de realidade virtual para o ensino da astronomia no 9º ano do ensino fundamental. Primeiramente, como eu falei no começo, eu pensei em algo que pudesse ser usado tanto em aulas presenciais como em aulas remotas. Por isso eu escolhi o uso de aplicativos de realidade virtual, porque a realidade virtual ela tem essa qualidade. O professor pode passar, pode ensinar seus alunos como usar o aplicativo e ele pode usar, esses alunos eles podem usar
de sua casa mesmo. E tanto presencialmente, né, que é o meu caso lá na escola onde eu trabalho. Eu posso fazer a utilização desses aplicativos de realidade virtual na escola com os meus alunos, porque a escola lá tem internet. Objetivos específicos. Mostrar que a realidade virtual pode ser usada como uma alternativa para a falta de laboratórios de ciência nas escolas. A gente vê, como eu falei no começo, que não são todas as escolas que têm laboratório. E isso há um defasamento muito grande para o aluno processar e entender direitinho como é que ocorre determinada coisa. E essa falta de laboratório, gente, não é só para astronomia, né? O conteúdo que eu estou utilizando é a astronomia, mas pode ser para cinemática, para fluidos e ondas, para termodinâmica. Ele consegue abranger diversas áreas da física. Outro objetivo específico, relacionar a teoria adquirida em sala de aula com a prática dos fenômenos físicos. O ensino-aprendizado dos alunos deve ser potencializado. Então, meu objetivo, trazendo esses aplicativos de realidade virtual para a sala de aula, é fazer com que os alunos consigam entender mais a física, consigam ver mais a física no dia a dia deles. Por isso que eu espero que o ensino seja potencializado, que eles consigam aprender mais. Estimular o interesse dos alunos. Eu acho que, assim, a grande maioria dos alunos tem na cabeça que física é só matemática, ou que eu estudo física só para passar no Enem, que física não tem muita importância assim na minha vida. E eles estão errados, né? Apesar da matemática ser extremamente importante, física não é só matemática. Tanto que no começo a física era conhecida como filosofia da natureza, né? Era o pensamento, era se perguntar por que aquilo está acontecendo. E por causa dessa matematização, os alunos perdem um pouco de interesse. Com os aplicativos de realidade virtual, eles vão poder ver melhor como de fato aqueles fenômenos acontecem. Por isso, eu espero que possa estimular o interesse dos alunos. E por último, utilizar metodologias ativas podem fazer com que o aluno se torne o agente principal do seu papel de ensino, do seu ensino-aprendizado. Como eu falei lá no começo, né? Infelizmente, ainda hoje vivemos uma educação bancária, onde o professor copia, o professor copia no quadro, o aluno copia no caderno, ele decora aquelas equações sem nem ao menos entender o que aquelas equações estão dizendo para ele, e fica por isso mesmo. Com os aplicativos de realidade virtual, o aluno ele pode entrar, ele pode mexer, ele pode questionar o professor por que aquilo está acontecendo. Ele vai ser o principal agente do seu processo de ensino-aprendizagem. A tecnologia como ferramenta educacional. Nesse tempo que a gente está vivendo, está mais do que claro, né, que a tecnologia é assim, extremamente importante para esses dias. Já passou do tempo de ser só quadro, piloto, caderno. Hoje em dia, os alunos, por ser uma geração nativa digital, eles conseguem mexer com muita facilidade no celular, no notebook, e eles conseguem se comunicar com muita facilidade também, através das redes sociais, às vezes até mais do que presencialmente, né? Ali, pessoa com pessoa, eles conseguem se comunicar pelas redes sociais, fazendo uso de tecnologia. Então, a gente tem que pegar essa tecnologia e utilizá-la de forma adequada como ferramenta educacional. Outro ponto, a utilização da realidade virtual no processo de construção do conhecimento. A realidade virtual é um ambiente virtual onde o aluno, ou qualquer pessoa, né, é inserido naquele mundo virtual. Pode ser através de capacete, de óculos, essa caixinha de papelão, né, que é o Cardboard, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. E ele é inserido nesse mundo e ele consegue ver nitidamente como as coisas acontecem, como os fenômenos acontecem. No nosso caso da astronomia, vamos pensar nos planetas. A gente não tem como sair daqui da Terra e ver os planetas de perto. Então, quando o aluno ele entra nesse ambiente virtual para ele estudar os planetas, ele vê os planetas de pertinho, vê sua composição, vê como eles são formados. Bezerra, em 2018, ele falou assim: as tecnologias contemporâneas e todo o seu universo, dispositivos móveis, aplicativos, e entre outros,
que continuam a se expandir estão inseridos na sociedade e fazem parte do cotidiano de grande parte da população. Por isso, deve-se analisar como inserir essas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Não vamos ser hipócritas de falar que todo mundo tem acesso à internet em todos os lugares, que todo mundo tem celular. Mas a gente sabe que hoje em dia a maioria das pessoas já tem, tanto na zona rural como na zona urbana. Metodologias ativas. As metodologias ativas são métodos utilizados, né, na escola para que o aluno seja o principal agente do seu processo de ensino-aprendizagem. Ali, como está aqui na imagem, né, o espaço não é só mais a sala de aula, o espaço passa a ser a sua casa, passa a ser a rua, passa a ser um parque. Faz-se necessário o uso de TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. O professor ele começa a usar essa tecnologia dentro da sala de aula e isso faz com que a educação comece a sair do tradicional e vá para uma coisa mais ativa. Então, chegamos no ponto principal do trabalho, que é falar sobre o uso dos aplicativos de realidade virtual para o ensino da astronomia. Eu fiz uma tabelinha com 4 aulas para não ficar muito extenso, para conseguir falar direitinho sobre cada uma. E eu separei na seguinte maneira. Primeira aula, o professor iria ensinar, né, o uso de Cardboard e aplicativos de realidade virtual. Segunda aula, a Revolução Copernicana. Terceira aula, Gravitação Universal. Quarta aula, o Sistema Solar. Então, a primeira aula, minha proposta seria que o professor ele ensinasse ao aluno como é que funciona esse Cardboard. O Cardboard é esse óculosinho que é feito de papelão. A gente encontra o molde no Google, que é esse molde aqui. E você, com aquele papelão molinho, você consegue fazer ele sem precisar comprar diretamente o óculos, né? Que é bem mais caro. Você pega essa caixinha de papelão, que é o óculos, junto com essa lente. São lentes biconvexas. Eu pesquisei o preço dela e tá mais ou menos R$16. Eu acho que o mais caro que tinha era R$16 o par. E tinha pares até de R$9. Então, é um custo muito bom, né? Não é tão caro. E você encontra esse molde na internet. Então, o professor pode, antes de começar a fazer a utilização desses aplicativos, o professor pode ensinar os alunos como é que monta, como é que faz, como é que encaixa as lentes, explicar aos alunos como é que funcionam as lentes, sem ser aquele ensino superior, né? Porque, lembrando aqui, a gente está fazendo essa proposta para alunos de 9º ano. É o primeiro contato que eles estão tendo com a física, principalmente em escola pública, né? O primeiro contato, eles não conhecem ainda, é tudo novo. Então, o professor pode dar uma introdução para que servem as lentes, como é que elas funcionam, e essa primeira aula eu separei para isso. E para explicar um pouco sobre os aplicativos. Os aplicativos escolhidos por mim foram esses dois. Gente, não sei falar inglês, tá? É Solar System Scope e o Eltran. 2 excelentes aplicativos. Eu tenho os 2 baixados no meu celular. Principalmente esse primeiro. Esse segundo aqui eu coloquei mais como um complemento, né? Que o professor pode usar ele como complemento. Porque ele é utilizado apenas e exclusivamente com o óculos de realidade virtual. Já esse primeiro, não. Você pode fazer tanto o uso da realidade virtual imersiva nele, através do óculos, como não imersivos. Ele tem botões, a gente vai ver mais na frente que ele tem botões. Você consegue clicar nos botões e explorar bastante eles. São excelentes aplicativos. Os 2 eu baixei gratuitamente na loja da Play Store. Aula 2, a Revolução Copernicana. Então, a gente sabe, né, que até um determinado momento da história, as pessoas acreditavam que quem estava no centro era a Terra. A Terra era o centro do universo e tudo girava ao redor dela. Tudo funcionava com ela sendo a prioridade. Até que veio o Nicolau Copérnico e falou, não, olha, isso aí está errado. Não é assim que funciona. E ele fez um trabalho com argumentos concisos e precisos sobre a teoria heliocêntrica,
Ele falava que quem estava no centro era o Sol e todos os outros planetas orbitavam ao redor do Sol, né? E ele, nesse trabalho, ele fala sobre o movimento de translação e rotação da Terra. Da translação, onde a Terra gira, né, em torno do Sol e leva um ano, 365 dias, e da rotação, que gira em torno de si mesmo, do seu próprio eixo, a gente tendo assim dias e noites. E depois veio Galileu Galilei e conseguiu comprovar o que Nicolau Copérnico tinha falado. Essa aula de Revolução Copérnica, o professor pode explorar perfeitamente no aplicativo, né? Aqui a gente pode ver o Sol como sendo o centro do nosso sistema solar e os demais planetas, inclusive a Terra, orbitando ao redor dele. O professor pode dar essa aula, na verdade é a minha proposta, né? Que o professor dê uma aula expositiva primeiro, para depois fazer o uso desses aplicativos, para que o aluno consiga realmente associar a teoria que ele leu, que ele estudou, com a prática que ele vai ver através desses aplicativos de realidade virtual. A segunda aula seria sobre, a terceira aula, desculpa, gravitação universal. A gente sabe, né, lá na história da física, a gente estuda dos movimentos naturais e os movimentos violentos que Aristóteles expôs, né? No começo, a filosofia da natureza, se pensar por que determinadas coisas estão acontecendo. Aristóteles disse que tinha dois tipos de movimento. Os movimentos naturais, que era quando uma coisa ela tendia a voltar para o seu estado natural, por exemplo, uma maçã, né? Por que uma maçã cai? Porque o lugar natural dela é na terra, então por isso que ela caía. E os movimentos violentos seriam aqueles movimentos onde eu usaria da minha força, né, para arrastar, para afastar. Por exemplo, eu pego uma pedra e afasto ela para longe do lugar original dela. Isso seriam os movimentos violentos. Até que veio o nosso grande Isaac Newton e fundamentou, né, a teoria da gravitação universal, que hoje é a lei da gravitação universal, que ele falava que dois corpos possuem uma força atrativa, né, proporcionalmente inversa. Ai, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo falar. Da distância ao quadrado. Como a equação que a gente pode ver aqui, né, a equação da força gravitacional. Força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. E através do aplicativo de realidade virtual a gente pode ver que realmente isso acontece, né? Principalmente as crianças, eles têm muita curiosidade de entender por quê. Por que gira assim? Por que um planeta não bate no outro? Por que a Lua não se choca com a Terra? Pelo menos os meus alunos são assim, eles gostam de perguntar bastante, né? E através dessa teoria da lei da gravitação universal, o professor pode ensinar o aluno que isso se dá através dessa lei, por isso que eles ficam numa determinada distância, cada um fica a sua determinada distância do Sol e não se chocam, não há uma colisão. E a quarta aula é sobre sistema solar. No aplicativo Solar System Scoop, pode-se perceber que há botões do lado esquerdo com algumas funções. Nesse aplicativo, a gente tem todos os planetas, com o Sol, as luas de cada planeta, né? A gente pode estudar constelações, meteoros, céu noturno, é muita coisa que a gente estuda através dele. E a gente pode, através desse aplicativo, estudar cada planeta isoladamente, cada corpo celeste isoladamente. Por exemplo, aqui a gente tem o Sol. Quando eu entro aqui, quando eu clico em enciclopédia, ele vai contar detalhadamente do que o Sol é formado, qual é a sua posição no espaço, para que ele serve, né? Por que ele está ali. E esse aplicativo ele dá todas as informações necessárias que o aluno precisa ter sobre o Sol. E a mesma coisa se estende para os demais planetas, né? Aqui eu só coloquei 4 para não ficar muito cheio.
mas todos os planetas são desse jeito. O aluno pode ver por dentro do planeta o que tem. Utilizando o óculos de realidade virtual, ele pode imergir e flutuar no espaço entre esses planetas, né, analisando cada um, vendo quem está mais perto do Sol, quem é que fica mais longe, quais são os planetas que têm luas, quais são os que não têm, quais são os que são gasosos, os rochosos, e assim ele pode fazer um estudo completo do sistema solar através desse aplicativo. Então, vamos para as considerações finais. Uma coisa que eu percebi quando eu fui fazer esse trabalho é a falta de trabalhos acadêmicos. Eu pesquisei em muitos sites, em muitos periódicos, e é muito difícil encontrar trabalhos acadêmicos de realidade virtual associado à física. Existem muitos, mas para outras áreas. A física é muito complicado de encontrar. Mesmo assim, né, encontrei alguns poucos, mas deu para fazer o trabalho. Então, depois de ter feito esse trabalho todo, eu tive muita dificuldade de encontrar trabalhos acadêmicos e aplicativos também de realidade virtual para o ensino de física. Foi muito difícil, tanto que da astronomia eu achei esses dois. Em outro trabalho que eu vou falar mais na frente, eu encontrei só um sobre cinemática, então é muito complicado encontrar trabalhos relacionando aplicativos de realidade virtual com o ensino de física. Não seremos hipócritas de falar que tudo é flores, porque não é. Aqui a gente tem que expor as qualidades e os defeitos também. Existem alguns problemas de implementação desses aplicativos em sala de aula. Primeiro, porque não é toda escola que tem internet, né? A gente sabe que não é todo lugar que tem internet, não é todo mundo que tem internet. Esse primeiro aplicativo que eu mostrei para vocês, ele pode ser usado sem internet, mas precisa de internet para poder baixar ele. E não é todo mundo que tem. Essa falta de trabalhos acadêmicos mostra também que assim, fica complicado para o professor ir atrás, estudar, porque o professor ele tem que ter um preparo para conseguir associar a realidade virtual com o que ele está explicando. Tem poucos trabalhos sobre realidade virtual e ensino de física. Então, não é tão fácil assim. Às vezes, os professores trabalham demais, muitas aulas em muitas escolas, e não tem tempo de fazer um bom planejamento, de preparar uma boa aula. E esses são as dificuldades, os problemas que podem ser encontrados ao utilizar esse aplicativo de realidade virtual. Mas, com tudo que foi exposto até agora, a gente pôde perceber que é sim possível associar a teoria que o professor dá, aquela explicação que ele faz em sala de aula, com a prática através desses aplicativos de realidade virtual. O professor ele consegue mostrar o sistema solar, ele explica o sistema solar para os alunos, depois ele consegue mostrar através desses aplicativos. Os aplicativos de realidade virtual, eles podem sim ser uma alternativa viável para as escolas que não possuem laboratório. Como eu falei, né, esse primeiro aplicativo, ele funciona sem ter internet. Então, se meus alunos levarem o celular para a escola, eu consigo trabalhar com eles, já que não tem laboratório nessa escola, né, eu consigo trabalhar com ele através desses aplicativos de realidade virtual. E, por último, gerar uma reflexão crítica em relação a materiais didáticos disponíveis para professores e alunos. Fica aqui meu apelo para os próximos alunos que forem fazer trabalhos, né, façam nessa área, é uma área que precisa muito de trabalho, para os professores poderem se basear. E com base nisso, esse ano, eu e o Haroldo conseguimos publicar esse trabalho em um e-book, que tem como tema o ensino da ciência no Brasil durante e após a pandemia da Covid-19, perspectivas, desafios e possibilidades. Nós conseguimos publicar esse trabalho como um capítulo de livro que tem o seguinte título: Realidade Virtual, uma alternativa tecnológica para o ensino de física. Foi muito bom conseguir fazer ele, né? Já
já deu assim, um embasamento no meu trabalho, porque foi publicado por uma editora muito boa. E aqui estão algumas das minhas referências que eu usei para fazer o meu TCC. Não coloquei todas, né? Porque são muitas, muitas vezes, e eu coloquei essas. Então, gente, é isso. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, Érica. Você usou bem o seu tempo, né? Tinha de 24 minutos, 25 minutos, então bem tranquilo o tempo. Eu Agora paro de eu apresentar, convidar. Haroldo? Ou posso deixar? Aí vai depender da banca, você vai te pedir. Você pode parar, se a banca pedir, você coloca de novo. Certo. Né? Então, eu inicialmente agradecer, né? Acabei esquecendo de agradecer no início a presença da professora mestre Amanda, né? E do professor especialista Givanildo, que toparam participar da banca e avaliar o trabalho. Então, muito obrigado, professores. E geralmente a gente assim começa pelo mais distante, mas aí questão de mais distante não vai funcionar, não. A gente vai começar com tem primeiras damas, né? Pode ser, Amanda, pode ser você. Pode sim, professor, com certeza. Então, muito obrigado, Amanda, por ter aceitado aí e pode ficar à vontade para fazer suas colocações, tá bom? Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é uma honra imensa estar participando dessa banca. Primeiro, porque o Instituto Federal é uma instituição de formação, né? Sou licenciada em Física pelo Instituto Federal. E também porque já fui orientada pelo professor Haroldo, né? Sou uma discípula de Haroldo, então é uma honra imensa estar aqui. O trabalho da Érica é um trabalho bem interessante, muito bem escrito. Você pontua questões bem pertinentes para o ensino de física. Nós sabemos que a educação, os processos educacionais, eles devem acompanhar a nossa sociedade para que eles sejam atrativos, né, para os nossos alunos, e nós percebemos que a sociedade, ela não para, né, as tecnologias estão evoluindo, as interações sociais estão mudando, e a gente precisa estar atento para isso, né, para acompanharmos. E, com certeza, o uso da realidade virtual é um recurso bem interessante e que vai sempre somar com o ensino, não só de física, né, como de ciências em geral. Não tem como a gente dizer que a tecnologia é o futuro, porque, na verdade, ela já é o presente, né, e eu acredito que daqui para frente ela vai ficar cada vez mais presente em sala de aula. Agora eu vou abrir aqui o trabalho, pode ser, Haroldo, vou compartilhar minha tela para a gente verificar o Pode trabalho sim, da pode Érica. sim. Beleza. Pode. Ok, então vamos aqui para o trabalho da Érica. Lembrando que são apenas algumas considerações, tá, Érica, que vão contribuir para o seu trabalho. Essas considerações você só vai acatar, você vai decidir juntamente com o seu orientador se você acata ou não. Lembrando que tudo que eu coloquei aqui eu procurei ser o mais detalhista possível, no sentido de deixar o seu trabalho com mais, digamos assim, agregar o máximo possível ao seu trabalho, tá? Então, vamos começar aqui pelo resumo. Era uma dúvida que eu ia te fazer, uma pergunta ao decorrer da sua apresentação, mas eu percebi já que, na verdade, você queria mencionar o nome do aplicativo como Scoop, né? E aí, se você observar, em vários locais no seu trabalho, houve esse pequeno erro de digitação. Não é um problema, tá? Mas é interessante que você conserte, porque é o nome do aplicativo que você está utilizando. Vamos dar sequência. Aqui na tabela, eu sugiro que você justifique esse texto para ele ficar alinhado à margem, assim como você fez aqui, por exemplo, na lista de abreviaturas, e no sumário, todos eles você justificou corretamente. Então, é interessante que você faça aquilo na lista de tabelas.
O sumário é uma parte do texto que tem que estar de acordo com o corpo, né? E aqui você colocou a opção de conclusão, considerações finais. Eu acredito que talvez você tenha construído o sumário primeiro e por esse motivo você acabou esquecendo de fazer essa correção, né? Como o seu trabalho ele é uma proposta, né? Deu a entender que você ainda não aplicou, então realmente o termo correto é considerações finais, que é o que você utilizou lá no corpo do texto. Então vamos eliminar essa palavra aqui de conclusão. Existem aqui algumas alterações que eu fiz na cor verde, que são alterações relacionadas a sinais, vírgulas, que, enfim, não vou mencionar essas. Quando você estiver lendo o arquivo, você vai perceber, todas elas têm anotações. Então, vamos aqui. Aqui você utiliza o termo para poder ministrar aulas tanto ao vivo como gravações. Eu sugiro que você substitua, né, por aulas síncronas e assíncronas, que é o termo que é mais utilizado dentro do meio educacional. Aqui é uma parte do trabalho que foi alterado após o envio da banca, então eu tive que fazer essa adaptação. Você traz, né, o seguinte texto: esse trabalho tem como objetivo geral fazer a utilização de aplicativos de realidade virtual para o ensino da astronomia no nono ano do ensino fundamental, associado com uma sequência de aulas. Eu acho, Érica, que seria interessante você reformular esse objetivo, porque, no meu ponto de vista, não foi exatamente o que você atingiu. Você não fez essa utilização de fato em sala de aula, porque na monografia não tem mencionando, né, a escola que foi desenvolvida, quantos alunos participaram. Na verdade, o que fica entendido é que o seu trabalho é uma proposta. Então, eu sugiro que você reescreva, tá? No caso aqui, você vai colocar que o seu objetivo geral é propor a utilização de aplicativos, enfim, para ficar mais de acordo com o seu trabalho. Certo. Aqui nos objetivos, eu observei que você consertou na sua apresentação, né? Que, inclusive, veja só, objetivos, eles sempre vão iniciar, né, com verbos no infinitivo. Aqui, tá ok? E já aqui nessa frase você começa: o aluno pode relacionar a teoria, enfim. Então, eu sugiro que você reescreva esse objetivo, iniciando pelo verbo, assim como você fez na apresentação. Na sua apresentação estava perfeito. E esse outro aqui também, né, para ficar tudo iniciado por verbo. Assim como esses dois que você construiu, tá? Referencial teórico. Aqui você está iniciando um novo capítulo. Então, o ideal é que esse novo capítulo se inicie em uma próxima página, ok? Em uma página. Certo. Sempre você vai fazer isso. E aqui nós temos um capítulo e você já inicia uma sessão. Não houve nenhuma escrita entre o título do capítulo e essa sessão. Então, não é aconselhável. É interessante que você escreva aqui algo, não precisa ser grande, tá? Mas fazer uma apresentação dos próximos tópicos que se sucedem. Uhum. Aqui uma observação importante, você coloca assim: mas também para a população de níveis sociais mais baixos. Eu entendi o que você quis dizer, mas quando você coloca níveis sociais mais baixos, dá a entender que existem níveis superiores a outros. Então, eu acredito que é interessante você substituir pela seguinte frase: por de menor poder aquisitivo. Okay? Tá bom. Tá ótimo. Vamos continuar aqui. Aqui, Érica, tem uma citação direta, extensa, porque ela tem mais de 3 linhas. Então, você deve retirar essas aspas, tá? Você botou aspas no começo e no fim. Tá faltando aqui um ponto final, e o espaço entre linhas é de 1.0, né? E tá 1.5. Isso aqui é apenas um detalhe, mas você fez isso em todas as citações diretas extensas. Então, eu peço que você dê uma revisada nisso.
Aqui você fala, né, que os institutos federais, eles se prepararam, né, para essas aulas remotas e que teve auxílio de custo, e você menciona conforme pode ser visto no site do IFP. Aqui, eu acredito que ou você retiraria essa parte, conforme pode ser visto no site do IFP, ou você coloca o link dessa informação, porque pode ser que o leitor tenha interesse de saber como foi que aconteceu essa adaptação do Instituto, quais foram os critérios utilizados, enfim, é interessante você colocar mais essa informação. Tá bom. Em todas as citações diretas e extensas, eu coloquei esse ponto azul para você se lembrar, né, daquelas primeiras correções que eu te falei. Deixa eu ver o que mais, sim. Tomar cuidado com o espaço entre a fonte e a imagem, tá? Eu achei esse espaço aqui muito extenso. Se der para você aproximar um pouco mais da imagem, eu acredito que vai ficar mais coerente. Aqui, metodologias ativas no ensino. Retirar o ponto. Em título, a gente não coloca ponto. E aqui, né? Aqui é a parte que eu achei, digamos assim, que cabe um pouco mais de discussões. Você está iniciando o que você chama aqui de sequência de aulas. Nessa parte, eu vou te fazer algumas perguntas que eu não quero que você responda. São perguntas retóricas, é só para você refletir um pouco sobre a produção do seu trabalho. No fim, é que eu vou fazer algumas perguntinhas de curiosidade que eu fiquei a respeito do trabalho, perguntas assim, bem tranquilas mesmo. Então, vamos lá. Mais uma vez, você está iniciando um capítulo, página nova. E aí você fala aqui de sequências de aulas com conteúdo de astronomia. Eu desconheço esse termo, sequência de aulas. Eu acredito que o mais pertinente seria sequência didática, tá? Mas, enfim, considerando sequência de aulas, veja só. Aqui você apresenta uma tabela com as aulas. Primeiro, essa tabela, ela está ocupando um espaço muito maior do que o que ela necessita. Eu acredito que você pode puxar, né, aqui no caso, para ela ficar mais centralizada. E tem um detalhe. Na verdade, o que você construiu aqui não foi uma tabela, foi um quadro, tá? Para ser tabela, ou você abre as linhas laterais, né, uma opção para você permanecer com o título de tabela, ou você simplesmente altera o título para quadro, tá bom? E aqui é o seguinte, é muito interessante que você coloque o tempo de duração da sua aula, porque, por exemplo, eu sou uma professora que vejo o seu trabalho e eu quero cumprir a sua proposta, eu quero refazer, eu quero tentar a sua ideia. Aí você colocou aqui 4 aulas, mas tem escolas que a aula é 60 minutos, tem aulas que são de 50. Eu preciso saber, você está estipulando para quanto tempo? E uma coisa bem interessante, que eu acredito que vai agregar muito ao seu trabalho, é a respeito da metodologia. Eu acredito que essas informações todas não vão caber nessa tabela. Então, o que eu estou colocando aqui, se você julgar que vai ser interessante para o seu trabalho, você vai decidir. Ou você coloca aqui nessa tabela, ou você distribui essas informações em cada aula. Então, vamos lá, metodologia. Você colocou aqui, aula 1, não, vamos essa daqui. Aula 4, sistema solar. Mas qual foi essa metodologia? Foi aula expositiva? Você está pretendendo uma aula expositiva, um seminário, aula invertida? Como é que essa aula vai se suceder? Qual o objetivo de cada aula? Porque o objetivo ele é muito importante, né? Toda vez que nós vamos construir uma aula, nós temos que ter um objetivo a ser atingido. E, né, verificação de aprendizagem. Como eu poderei verificar que os meus alunos realmente aprenderam sobre gravitação universal? Você sugere o quê? Um resumo? Uma discussão em sala de aula, um debate? Tudo isso é pertinente quando a gente fala de aula, né? Principalmente sequência didática.
Aqui na aula 1, você já vai falando sobre o cardboard, né, cardbit. E aí já me veio logo aquela dúvida, que eu acredito que é a dúvida que o professor poderá ter quando estiver lendo essa monografia. Como é que eu posso adquirir isso, né? Quanto é que custa? Será que só um vai ser suficiente para a minha sala toda? Se eu tiver uma sala de 40 alunos, quantos eu tenho que comprar? Se eu não tiver condição de comprar muitos, você tem alguma alternativa para mim? Por exemplo, vamos separar a sala em grupos, e aí, enquanto um grupo estiver utilizando, o outro vai estar fazendo uma pesquisa. Enfim, eu gostaria de ter visto essas sugestões, que eu acredito que vão agregar muito ao seu trabalho. Aí, logo em seguida, você fala aqui, ó, que o Cardbit está disponível no Google, mas o Google é muito vasto, eu preciso saber onde é que está. É interessante que você disponibilize o link, ou melhor ainda, depois que eu vi aqui, eu acho que você poderia trazer esse molde no seu anexo, né? Porque não é uma produção sua, seria uma produção externa. E aí você colocaria aqui, disponível no anexo 1, e a pessoa já ia lá para o final da sua monografia e ia encontrar o molde. Aí você fala aqui das lentes biconvexas, mas eu preciso saber onde é que eu posso comprar, quanto é que custa, entendeu? São informações que, para quem está lendo o seu trabalho, se agrada, porque ele não vai sentir falta de nada. Vai ficar tudo muito fechado, as ideias vão estar ali e os recursos também. Aí aqui, eu vi que você colocou a fonte da imagem do Mercado Livre, né? Então, deu a entender que você compraria no Mercado Livre. Mas, para o professor leitor, ele pode não se atentar a isso. Então, é interessante você trazer pelo menos duas opções de compra, né? 2 lugares diferentes. Acho que ficaria bem interessante. Aqui, você corrigiu na sua apresentação. Essa fonte não está correta. Você colocou próprio autor, mas na verdade aqui é um print de um aplicativo que tem seus autores, então não pode, tá? Eu aconselho que você edite essa referência. E aqui mais um espaçozinho para o texto não ficar muito em cima do título. Essa imagem, eu coloquei essa observação, mas aqui é apenas um detalhe mesmo. Eu achei ela muito grande. Eu acredito que você fez isso por causa dos nomes, né? Você quis que os nomes ficassem legíveis. Mas você pode editar essa imagem, tá? Tem como você fazer naquele aplicativo simples que tem no computador mesmo. Abrir uma caixinha na cor branca para ficar com a mesma cor do fundo e digitar do tamanho que você quiser. E aí, em contrapartida, né, vai dar para diminuir a imagem e deixar do tamanho das outras. E aqui, Érica, de todas as observações que eu fiz, aqui eu gostaria que você tivesse uma atenção maior. Você traz muitas informações bem escritas, informações concisas, porém, pouquíssimas referências, tá? E isso não é interessante. Você deve referenciar esses parágrafos. Por exemplo, eu vou já mostrar o exemplo, mas antes, aqui a gente tem uma citação direta, extensa, ela tem mais de 3 linhas, então aqui você vai retirar ela do corpo do texto, assim como você, ou melhor, recuar ela do corpo do texto, assim como você fez com as primeiras. Aqui na equação, eu acredito que ficaria bem interessante se você explanasse essa equação, né? Quem é o F? Força gravitacional. Quem é ou melhor, escrever assim, que nem a gente vê, por exemplo, nos livros do Halliday, você coloca abaixo da equação, onde F tracinho força gravitacional, ok? Cada termo da equação bem explanado. E
Ok, por exemplo, aqui você diz, no núcleo, 99% de toda a energia gerada pelo Sol vem de dentro de 24% dos raios solares. Essa informação, ela é muito precisa. E assim, é evidente que não foi você que conseguiu colher esses 99%, determinar esses 24%. Isso só pode ser uma citação indireta, né? Provavelmente de algum artigo, de algum livro. Então, você deve colocar a referência, até porque isso vai reforçar a credibilidade do seu trabalho, ok? E aí... esse texto foi do próprio aplicativo. É lá que confirma. Foi. Ok, mas mesmo assim é interessante você colocar a referência. Se for uma citação direta, exatamente igual, aí você vai ter que ter ainda mais um trabalhozinho, porque não vai ter como você pegar essa parte toda e colocar ela dentro de uma citação direta, tá bom? Mas, assim, tem que ter referência, tá bom? Não pode ficar assim, pelo menos no meu ponto de vista, tá bom? E é isso. As demais, né, são as mesmas questões, a sugestão para referência e a fonte da imagem. E aqui no fim, considerações finais, né? Então, aqui eu senti falta, eu entendi que o seu trabalho ele é um pouco diferente. Ele não segue exatamente uma estrutura de monografia, mas por ser, né, por ele estar representando uma monografia de licenciatura em física, eu senti falta de um pouco mais da física, né? No caso, nós temos apenas uma equação. Se você pudesse trazer um pouco das leis de Kepler, talvez, né, fosse agregar ainda mais ao seu trabalho. E aí você fez aqui as considerações finais, colocou aqui os trabalhos que você publicou no capítulo 5. Eu sugiro que você leve esses trabalhos produzidos para considerações finais, né, alterando algumas coisas na construção do texto, ou para um apêndice, né, que no caso é uma produção sua. Eu acredito que ficaria bem interessante. E aí, para fechar, né, referências você centralizou. É interessante que esteja alinhado aqui à esquerda, juntamente com todos os outros títulos do trabalho. E é isso. Agora eu vou fazer uma pergunta só para confirmar, mas na sua apresentação eu já fiquei com um pouco da resposta. Era em relação ao título, né, o nome do aplicativo, realmente vai ser Scope, não é mesmo? Ok. Eu vou só olhar aqui no celular, mas quer ver? Eu procurei ele para baixar no Play Store, e na hora que eu vi, eu fiquei, será que é outra versão? É Scope mesmo. Ok, pois então você faça o conceito. Não, mas isso acontece, ainda mais um nome assim, que não é em português, é comum. E a metodologia, né? Eu gostaria de saber, realmente, você já tentou testar essa metodologia em sala de aula ou ainda está em fase de proposta? Não, ainda está em fase de proposta. No começo, no TCC1, era para ser aplicado em sala de aula. Mas só que por diversos fatores, e um deles ter sido encurtamento do período, esses últimos períodos foram encurtados, eu não teria tempo suficiente de aplicar e colher resultados. Aí, por isso, não decidi com a Haroldo de não aplicar. E também demoraria muito, porque como eu ia aplicar com pessoas, tinha que passar pelo conselho de ética, eles tinham que ler, ia demorar tempo para eles me devolverem. Então, eu decidi não aplicar, decidi que seria só uma proposta. Ok. Eu vi que você já colheu muitos frutos dessa proposta, com certeza vai colher muito mais, caso você faça realmente a aplicação e compare dados, enfim. Para mim, Érica, eu ia mencionar isso no começo, mas eu acabei esquecendo. Para mim, a cereja do bolo do seu trabalho é você ter trabalhado com o ensino fundamental.
Porque, assim, toda criança, ela é um cientista nato. E aí, com o decorrer dos processos sociais, a gente vai perdendo essa capacidade, digamos assim. Quando a gente recebe os alunos na disciplina de física no ensino médio, a gente percebe que eles estão, assim, praticamente congelados, desmotivados. Eles já vêm com toda aquela ideia de que, ai, física é chato, ai, não. E se nós tivéssemos professores como você, no ensino fundamental, com certeza a gente teria uma recepção muito mais acalorada e nós teríamos muito mais profissionais na área de ciências, tá? E é isso, eu minha apresentação. Ai, muito obrigada, Amanda. Agradeço demais todas as suas considerações. Pode ter certeza absoluta que eu vou acatar, viu? Que bom, então. E qualquer dúvida, pode falar comigo no WhatsApp, e-mail. Certo. Muito obrigada. Por nada. Tchau. Tchau, não vou continuar. Obrigadão, Amanda. Obrigadão, Amanda. Érica, você viu aí que algumas coisas que a Amanda comentou foram coisas que estão lá nas observações, né? Capítulo novo, página nova, está na observação, essa questão de passamento. Então, algumas coisas que você acabou deixando passar e deu trabalho para a Amanda para ela ler. Mas tudo bem, é tranquilo. Obrigadão, viu, Amanda? São excelentes colocações e foram muito boas. Com certeza vão ser adotadas. Professor Givanildo, com você agora, meu. Boa tarde. Boa tarde aí, viu, professor? Boa tarde. Quero parabenizar a Érica, né, pela excelente proposta e mais ainda por essa aplicação ser no ensino fundamental, porque isso abre um leque de oportunidades a nós, professores de física. Os alunos, quando chegam no ensino médio, eles chegam apreensivos, né? Segundo os literários e os estudiosos, a gente sente isso na pele. Eles chegam com medo da física, da química e da matemática por conter cálculos, né? E essa realidade ela tem que ser quebrada, sim, sim. Então, quero agradecer pelo convite, quero agradecer ao Instituto Federal do Piauí, né? O IFP, a casa onde eu me formei, onde fiz a minha especialização, estou esperando aí que apareça o mestrado. Érica, é uma pergunta que eu tinha para fazer logo no início. Eu sou muito assim, eu sou detalhista, mas eu gostei demais da sua apresentação. Eu acho que o que você escreveu, a sua apresentação, ela sobressalta o que você escreveu, certo? Ela foi bacana e necessária. Você falou que utilizou somente 2 aplicativos, não foi isso? E aí, para mim, como leitor, quando eu vejo o título do seu trabalho, o uso de aplicativo de realidade virtual como proposta pedagógica para o ensino de astronomia no ensino fundamental, eu acho que você poderia delimitar e colocar o uso de 2 aplicativos. Porque quando eu vou no trabalho, eu estou esperando ver um monte de coisas. E aí, como você fechou sua pesquisa em 2 aplicativos, que eu acho que foi jogada de mestre, para não ficar muito extenso e nem chato, aí é só uma sugestão que eu estou dando. Todas as minhas falas são pautadas em sugestões, certo? Achei ousada a sua proposta, certo? Só que, eu não sei se você sabe, mas desde o ano de 1998, até a presente data, com pandemia ou não, existe a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu acho que para agregar valor ao seu trabalho, você poderia falar um pouco disso, porque consiste num game, consiste num jogo, e aí os alunos das escolas públicas, eles podem participar e pé de igualdade com as escolas particulares. Ou seja, o aluno, quando quer estudar, independente de onde ele esteja inserido, ele vai mudar a realidade dele. Então, a gente nós como professores, temos que dizer para os nossos alunos que eles podem, certo? A gente não pode limitar nossos alunos. Se eles conseguirem, vocês também conseguem. A fala tem que ser essa, né? Esse ambiente de realidade virtual, no qual o usuário, né, o seu trabalho é só uma proposta, ele não foi aplicado, eu gostaria muito que ele fosse aplicado futuramente, certo? Independente de ser um TCC ou não. Como eu disse, repito, a proposta foi usada, o ensino fundamental como uma sacada de mestre,
porque a gente está sempre voltado para as questões sociais do ensino médio, certo? Senti muitas faltas da física em si no seu trabalho. Brilhante, Amanda, arrasou, ela fez muitas considerações aqui que concordam em gênero, número igual, e grau com relação à pontuação, mas essa realidade virtual, ela insere, né, o usuário na realidade, ela ensina o usuário na realidade ali, né? A gente só vai sentir as sensações, os efeitos sonoros e imaginar como que era. Quem não quer fazer uma viagem ao espaço? Ou seja, é muito interessante, muito interessante. Então, eu vou terminar umas perguntas depois, mas essa questão da tecnologia com a educação, já expliquei para o Haroldo anteriormente, meu computador deu um probleminha, mas todas essas considerações que eu vou te fazendo, eu vou te mandar depois pelo e-mail, viu? Certo. E eu espero que você... são só sugestões, cabe a você aceitar ou não, certo? Mas o seu trabalho, no geral, foi bem interessante. Outra coisa, você fala em tecnologia versus educação, certo? Aí vai uma pergunta. E aí eu percebi que você citou, na página 15 do seu trabalho, Locke, ou John Locke. Locke é um filósofo inglês que ele é o representante do empirismo. A empiria, né? A questão dessa leitura de mundo, certo? Ou seja, o conhecimento é a base da experiência, certo? Então, volto a frisar. Aplica o seu trabalho para você ter mais argumento para falar, certo? Então, quando você, na página 15, eu gostaria de fazer uma observação aqui, que eu acho que vai agregar mais valor ao seu trabalho. Você utiliza a realidade virtual, você utiliza 2 aplicativos, só que na sua fala você diz assim, que a realidade virtual pode ser um meio alternativo. E, pelo que eu pude observar na sua apresentação, na sua fala, no que você acredita, eu acho que você poderia mudar um pouco esse texto aqui. Não é um meio alternativo. Na verdade, ele pode vir agregar valor à questão do laboratório. Essa questão do laboratório numa escola, a gente sabe que a escola, no geral, o espaço da quadra, o espaço do lanche, a própria sala de aula, o pátio, sabe? Em qualquer lugar você pode desenvolver um experimento. Então, não necessariamente a gente poderia só partir para a realidade virtual, a gente poderia partir em loco, né? Fazer um experimento em qualquer espaço da escola. Então, o laboratório é uma necessidade sentida há anos. Só que é o seguinte, nada é feito, certo? A gente fala, é muito lindo na fala, mas na prática a realidade é outra. Porque as nossas escolas, infelizmente, elas ainda estão precisando passar por uma reforma, certo? E eu achei bastante você tocar nesse assunto. Outra fonte aí que você citou foi Ausubel. Ausubel, ele é da década de 80, né? Um pouco antes, mas ele sempre frisa uma aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ela pode ser, sim, realizada com um professor do ensino tradicional, ela pode ser realizada com um professor tecnológico, ou seja, nós não temos uma receita correta, a gente não tem uma receita de bolo. O bolo pode dar certo aqui e no outro momento ele pode não funcionar. Então, a gente tem que estar atento. Primeira coisa, a realidade do aluno, certo? Quando for fazer esse trabalho. O que esse aluno trouxe de bagagem? Qual arcabouço? Qual a melhor estratégia? Qual a melhor forma que eu posso abordar esse trabalho? Certo? E aí nós já temos os meios para serem utilizados, certo? A física hoje, ela é uma ciência, que antigamente ela era mais difícil, mas hoje ela é uma ciência boa, ela é uma ciência entendível, ela é uma ciência fácil, desde que o professor versus o aluno estejam com o mesmo sentido, o sentido de ensinar, o sentido de aprender, certo? Você fala sobre a questão das metodologias ativas, né? O professor, a autonomia, o espaço, a questão da avaliação, certo? E sobre essa questão, esse gráfico, essa tabela, né? Colocou aí, na verdade, é um quadro, né? Como já foi dito aqui, que fica na página 22, né?
seria bem interessante, hoje em dia, nas sequências didáticas que a gente faz, a gente utiliza competências e habilidade. O meu aluno, para poder prosseguir, para que ele possa entender o que o professor quer dizer, ele tem que adquirir competências e habilidades, certo? Esses são objetivos que eu tenho a alcançar. Então, tem que, assim, seria bom refazer Certo. desse modo. Falar sobre as competências e habilidades, o que é? Porque uma aula, ela é sempre planejada, certo? Se você não planeja a aula, o tiro sai pela culatra, não funciona dessa forma mais, né? A gente pode ter várias formas de artifícios, mas tudo tem que ser planejado. Então, eu fiz algumas observações, vou mandar para você via e-mail, certo? Eu só queria agradecer, enaltecer. A proposta é maravilhosa, espero que os seus alunos, quando chegarem ao ensino médio, tenham outra visão de mundo, certo? Porque o ambiente virtual, ele é um outro alcance aos nossos olhos, certo? Ele não é uma coisa simples, ele não é uma coisa fácil, mas ele é algo que se tornou-se necessário. Porque quando se fala em aula remota, ensino híbrido, aula invertida, ambiente virtual, aulas síncronas ou aulas assíncronas, o professor, ele tem que estar preparado, equipado, munido, porque as coisas estão acontecendo e elas acontecem a todo momento. E precisamos perceber o mundo e o mundo à nossa volta. Como é que tudo funciona. Então, eu fui bem sucinto, certo? Quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado ao professor Haroldo Macedo, a professora, a doutor, né, Haroldo, a professora mestra Amanda, certo? A Érica, que hoje está dando a luz ao seu filho, porque eu sempre comparei um TCC a um filho, certo? Eu não senti a dor do parto, mas eu acho que a luz nas trevas olhe para a luz. Então, quero agradecer a todos os alunos que estão aqui participando. Fica aqui registrado o meu muito obrigado, certo? E aquele abraço. Eu que agradeço demais, Ivanildo, por ter aceito o convite, por todas as suas considerações, assim como da Amanda. Eu vou acatar tudo. Me mande. Muito bem, então, obrigadão, Givanildo, excelentes colocações aí. Agora eu vou deixar vocês aí na sala, conversando. Ai, meu Deus. Ixi, Maria, eu nem mandei, né? Amanda, Givanildo, deixa eu mandar aqui o link da outra sala. Dar aqui o link da outra sala, para que a gente tenha a nossa discussão e avaliação do trabalho, certo? Então, nós vamos sair dessa sala. Talvez eu não saia, eu vou só desligar meu áudio, minha câmera, desligar tudo, né? Porque eu estou sem WhatsApp e web para poder voltar, e aí eu não sei. Não, dá certo, eu vou sair, que eu mandei o link por mim, não dá certo eu voltar. Aí depois você volta, né? Aí eu volto, a gente volta, os três, para poder lhe dar o parecer final, certo? Então, até lá, vocês podem ficar aí relaxando, tomar uma água, questão de 5, 10 minutos, certo? Então, a Amanda e o Givanildo, vejam aí se está no WhatsApp, aí o link. Oi, Amanda, o que você quer falar? Eu ia dizer para parar a gravação, porque senão ia ficar tempo infinito. Não para não, porque tem que ter o veredicto. Bom? Entendi. Bicho, pô, nós não pode sair falando coisa errada aqui não, né? Não vai falar mal da gente não. Amanda, vai lá na sala lá. Deixa eu ver aqui. Givanildo, permitir. Permitir Givanildo. Permitir Amanda. Pronto. Enquanto isso, eu morro de ansiedade. Érica apresentou muito bem. Oi? Você apresentou muito bem.
arrasou, amiga. Rapaz, Oi? eu acho que no mínimo tira um 9, no mínimo. Caraca, Eu também acho que tu tira um 9, amiga. Eu acho que é no mínimo isso aí. Os erros que eles vamos. apresentaram não foi no seu trabalho em si, foi só em algumas partes que passa despercebido da Érica, eu tô te escrita, mandando só. umas 100 fotos, viu? O que, Raíssa? Tô te mandando umas 100 fotos. Não, eu tô sentindo aqui meu celular só vibrando. Amiga, tu tava nervosa, não tava? Mulher de Deus. Eu percebi. Nervosa? Nervosa é a Eu disse, Hoje eu tava falando pra mãe que nem quando eu fui ter Luiz Felipe eu fiquei nervosa como eu tava hoje. eu falei lá no grupo, tu vai ver. Eu nunca vi Érica tão nervosa. Que não tava tendo participação, Nervosa nem conseguiu falar demais, direito. Foi, demais. enganchou lá mais à frente. Mulher. Fala, Pri. Pri? Oi, meu amor. Oi, Tá me Pri. ouvindo? Ai, parabéns. Eu tava aqui assistindo. Você foi maravilhosa, viu? Obrigada. Ai, tô Muito tão feliz que tu tá orgulhosa de você. aqui. Muito orgulhosa de você. Ai, meu Deus. Tu vai me fazer chorar de agora. Oh, meu amor, eu amo você. Eu tô muito orgulhosa de você, viu? De verdade. Você é um orgulho muito grande pra gente, pra toda a nossa família. Ai, obrigada, Pri. Amo você, meu amor. Amo tu demais. Contigo sempre. Onde? Linda. Obrigada, Pri. Ai, meu Deus, agora é esperar. Haroldo me mata de ansiedade. Érica, vai beber água com açúcar, que já vai chegar o resultado do seu futuro. Já vamos ver se você vai se formar ou não. Vai, com certeza vai.
Ai, meu Deus. E aí? Nervosa? Nervosa, né? Demais. É, Já bastante, chorei rapaz. muito. Relaxa, mulher. Então, foi rápido, vai rápido, homem. Não tem muito o que discutir, não. É só dizer está aprovado, não está aprovado, o que é que, né, onde é que tá os problemas. Então, eu não gosto muito daquele texto formal, da leitura da ata, tal. Para mim, o que importa é a essência. A essência, se foi aprovado ou não e o porquê. Então, para formalizar aqui na gravação, a sua aprovação, você foi aprovado, né? A banca, a professora Amanda, professor Luiz Givanildo, né, consideraram você aprovado no trabalho, né, com a nota, com a média de 9, a média 9, e ambos consideraram que sua apresentação foi bem melhor do que seu trabalho escrito. Né? Seu trabalho escrito. Então, você tem aí a apresentação, a oralidade melhor do que o trabalho escrito. Então, e o trabalho escrito, assim, perdeu um ponto, assim, por algumas coisas que você deixou escorregar, né? Mas está aprovada, né? Agora, professora Érica, então, parabéns, viu? Muito sucesso. Ai, obrigada. Amanhã eu entro em contato para pedir sua assinatura, porque eu tenho que colocar sua assinatura na ata. E eu queria pedir para os participantes aí, para abrir a câmera, para a gente fazer um print aqui, né? Tá bom? Os colegas aí que queiram participar aí da foto. Raíssa, Lila, Prite, Emanuel. Pronto. Vamos lá. Vou contar aqui até 3 aqui. 1, 2, 3 e o sorriso. Pronto. Então, Obrigada, parabéns. gente. Não tem nem Parabéns, palavras aqui Érica. para Muito agradecer. obrigado, Amanda. Obrigado, Ivanildo. Os colegas que participaram, que assistiram, vão prestando atenção como é que foi, quais foram as dicas aí, porque vocês já estão breves aí em fevereiro, vão apresentar também, né? Érica, Então, teu trabalho tá as muito dicas bom. ficam para vocês. Eu pensei de Manuel. Viu? Tchau, gente. Um abraço. Encerrando aqui a gravação. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Valeu. Sucesso aí em fevereiro para todos. Parabéns,